Tota pulcra esse Maria et immacula originalis honestinte, toda sois formosa, ó Maria, e a mácula original não há em ti. Esta oração que acabamos de ouvir, o canto, mostra essa grandeza de Maria, de ser toda formosa e não ter nenhuma mancha do pecado, nem o pecado original. Mas quando falamos em Maria Santíssima, em Nossa Senhora, nós a olhamos como, não só como mãe de Deus, mas também como nossa mãe. Ela é a mãe dos resgatados pelo sangue de Jesus. É a nossa mãe. Foi nos dada por mãe pelo próprio Deus, que mostra isso de modo público e bem claro na cruz, quando Jesus entrega o discípulo amado, e nele todos nós, nas mãos de Maria. Mulher, eis o teu filho, e depois diz ao discípulo, eis a tua mãe. Por isso Maria, para nós, como mãe, ela é mestra, e toda a sua vida é um grande mistério do amor de Deus para com ela e para conosco. E por isso, se nós queremos realmente fazer a vontade de Deus, como ela o fez, nós temos que entrar na escola dessa mãe, na escola de Maria. Hoje nós acabamos de ouvir um trechinho de São Lucas, que conta exatamente como foi a anunciação do anjo, quando se realiza o grande mistério da encarnação, em que o Filho de Deus se faz homem no ventre puríssimo de Maria. Mas esta cena tão simples lá da casa de Nazaré, ela nos ensina, já nessa escola de Maria, ela nos ensina algumas coisas que são úteis para a nossa própria vida espiritual e que podemos dizer que são a chave de entrada nessa escola de Maria. Quem quer ser filho de Maria, não só se consagrando a ela, mas sendo realmente filho, tem que entrar na escola de Maria. E digamos que a chave é esse evangelho, a chave da porta dessa escola. Por isso vou meditar com vocês hoje 3 pontos muito importantes e significativos desta cena que nós acabamos de ouvir. Chega o anjo, saúda Maria, Maria escuta no silêncio, depois Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. 3 coisas nós meditamos aí. Primeiro, o silêncio de Maria. Segundo, a graça de Maria. E terceiro, a alegria de Maria. Vamos falar essas 3 coisas. Primeiro, o silêncio de Maria. O anjo entra e encontra Maria recolhida no silêncio. Deus fala no silêncio. Aquele mistério que foi ali realizado, anunciado e realizado em Maria, ninguém soube. Foi tudo muito quieto, porque Deus age assim. Não foi anunciado lá para César, não foi anunciado a Herodes. Se fosse hoje, não seria colocado na televisão, nem nos jornais, nem sairia na internet, porque Deus não age assim no barulho. Deus age sempre no silêncio. Não é na confusão, não é nas trombetas, isso vai ser no fim do mundo. Mas Deus, na sua ação de santificação das almas, Deus age sempre no silêncio. Às vezes a gente fica até meio intrigado, porque Deus não responde, porque Deus faz esse silêncio, é o santo silêncio de Deus. E Deus quer que nós também amemos o silêncio, porque é lá no silêncio que Deus vai falar a nós. Quando há muito barulho, muita confusão, Deus não fala, Deus fala no silêncio. E é tão necessário o silêncio, que o livro dos Provérbios já nos fala que no muito falar
não faltará pecado. Hoje nós vivemos uma cultura do barulho. A gente não aguenta ficar calado, não aguenta ficar no silêncio. O silêncio muitas vezes incomoda. Quando a gente chega em casa, logo liga a televisão, ou liga o rádio, ou fica lá com o fone no ouvido. Tem que ter algum barulho. Entra no carro, liga logo o rádio, ou então pega o celular, vê uma coisa e vê outra e vê outra. A gente não consegue o silêncio. Mas o silêncio é muito necessário para a nossa vida. São Bento, ele pegando esse versículo, que no muito falar não faltará pecado, ele lá nas regras, ele coloca alguns ensinamentos para os seus monges, e que são plenamente atuais para nós também. Porque o falar demais é ruim. Porque a quebra do silêncio, e nós quebramos o silêncio com a nossa língua, é ruim. Por quê? E ele vai explicar. Porque o falar, muitas vezes, no muito falar, não falta pecado. Por quê? Primeiro, porque quando nós começamos a falar, a primeira consequência do falar demais é a superficialidade. Quem fala demais se distrai, não pensa direito porque está falando. Quem fala demais é uma pessoa superficial, não se aprofunda, faz muito barulho, mas não tem nada de profundo. Quem fala demais termina se perdendo nas palavras e muitas vezes se perde em si mesmo. E quem fala muito peca exatamente por causa disso, porque não tem oportunidade de se encontrar consigo mesmo para refletir sobre a sua própria vida, e enquanto está falando, Deus não vai falar para ele. Por isso diz o livro da imitação de Cristo, Jesus falando para a alma: quando tu falas, eu calo, e quando tu calas, eu falo. Por isso, quando vocês veem uma pessoa que fala muito, ou que acha que entende de tudo, tem solução para todos os problemas, essa pessoa com certeza não tem solução para nada, porque é muito superficial, não se aprofundou em nada. Então, quando alguém é muito falador, cuidado. Por isso, eu explico isso para vocês, não é para vocês terem cuidado com os outros, mas terem cuidado consigo mesmos, porque às vezes começa a falar, depois, tchau, vou-me embora, e o outro nem teve oportunidade de diálogo. Muita gente não dialoga, faz monólogo, fala sozinho, e os outros que escutem. E São Bento coloca isso lá na regra dele. E porque o falar demais é também um mal e oportunidade de pecado. Porque quando a gente fala muito, a gente julga muito as pessoas. Isso São Bento coloca lá para os monges: vocês fiquem quietinhos, façam silêncio, porque quando falar vai estar julgando. De todas as coisas que nós falamos, a maior parte das nossas conversas é sempre com relação a outros, nunca com relação a nós. Já observaram isso? As conversas, os assuntos, é sempre para falar de alguém, ou de alguma coisa que aconteceu com o outro. Raramente nós falamos de nós mesmos. E quando nós falamos de nós mesmos, muitas vezes falamos em comparação com os outros. Por isso, o falar, é preciso ter cuidado, porque quando nós falamos, nós muitas vezes expressamos juízos dos outros. E isso nós não podemos, como disse o próprio nosso Senhor: não julgueis para não serdes julgados, nem condeneis para não serdes condenados. Quando nós falamos, muitas vezes nós medimos os outros com as nossas medidas, mas Jesus fala: com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Então, quando abrir a boca, não fique falando de ninguém. Não fale de ninguém. Evite isso. Não fique julgando ninguém. Isso faz o mal. Fique comentando de alguém para outro alguém. Não faça isso. Isso faz um mal muito grande para você, para outra pessoa que está escutando e para a pessoa de quem você está falando. O cristão não fica fazendo fofocas ou criando intrigas.
ou se colocando como vítima de alguém que falou mal de você, que me maltrataram, ou de alguém que foi ingrato e fez alguma coisa e você está magoado. Não faça isso. Nós precisamos crescer espiritualmente, meus irmãos. E só uma pessoa que é criança, do ponto de vista de imatura, é que gosta de conversas que falam mal dos outros. Só pessoas assim. E eu repito isso muitas vezes, porque isso é muito comum nos nossos meios. Nós temos que ter o cuidado com o que é que nós falamos a respeito dos outros. Se não é para louvar, então fica calado. São Bento coloca isso lá. A gente julga. E a terceira consequência da falta de silêncio é a vaidade. Quando a gente fala, a gente fica vaidoso. Por quê? Quando a gente fala, está todo mundo olhando para a gente. Todo mundo parou de falar para olhar para você. E você fala, e quando alguém fala, você corta e fala mais, e você corta e fala mais. Uma vez, ia visitar Santo Antão, um grupo de jovens que queriam aprender de Santo Antão, e eram monges, inclusive, queriam aprender de ou eremitas, queriam aprender de Santo Antão algumas coisas. E pegaram um navio e foram na direção lá das terras onde morava Santo Antão. E tinha um monge no navio que estava lá calado, quietinho. E aquele grupo de jovens monges falavam e contavam sobre suas histórias, falavam das graças que tinham recebido, e davam testemunhos, e falavam do que tinha acontecido lá no mosteiro, e contavam histórias, falavam de si, falavam da família, e o monge lá calado. E eles falando. Chegaram ao fim da viagem, os jovens saíram, o monge mais idoso saiu também, e por coincidência iam todos visitar Santo Antão, inclusive aquele monge velhinho. Santo Antão, quando chegou, recebeu a todos com muita alegria, né? Acolheu os jovens, acolheu o monge mais idoso e perguntou para o monge: vocês vieram juntos? Viemos no mesmo navio. Muito bem. Santo Antão disse: quem são esses jovens? Perguntou para o monge idoso. Esses jovens são porteira aberta. E essa porteira aberta é porteira de fazenda aberta, e qualquer um que entrar vai roubar o burro deles. Eles não entenderam. Na verdade, nós, quando falamos demais, nós somos porteira aberta. E todo mundo que chega vai roubar aquilo que nós temos dentro de nós. Nossos segredos, nossas alegrias, nossas tristezas. Nós não podemos ser porteira aberta. Temos que ser reservados. É claro que não vai ser como alguém que não fala com ninguém, que não cumprimenta. Não, mas temos que ser reservados. Quem fala demais peca muito. Temos que ter cuidado. Então, esse silêncio de Maria, que ela nos orienta com o seu jeitinho, ela não falou com ninguém que tinha acontecido com ela. Não. Nem com São José. José, apareceu um anjo aqui, e eu estou grávida, e sou casada com você, mas eu estou grávida. Não, ela deixou que Deus resolvesse a questão, e pronto. E Deus resolveu mandando um anjo a José, entenderam? Quando ela chega para Isabel, ela cumprimenta Isabel, e Isabel, cheia do Espírito Santo, já diz: bem-aventurada. Peguem na Sagrada Escritura e vejam quantas vezes Nossa Senhora falou, pouquíssimas vezes, para mostrar a importância deste silêncio na nossa vida, para estarmos a sós com Deus. Quer conversar com Deus? Fique em silêncio do seu coração. Quando Jesus fala, quando quisermos rezar, é preciso entrar no quarto e trancar a porta, não é para trancar a porta do quarto não e ficar o pessoal batendo lá, não é trancar a porta do coração, para falar com Ele aqui dentro. Entenderam? Esse é o primeiro ensinamento de Maria. Mas há um segundo ensinamento, que é muito interessante, que o anjo diz para ela: Ave cheia de graça. Depois disse: achaste graça diante de Deus. O que quer dizer isso? Primeiro, que Maria, desde o seu primeiro momento, desde o seu primeiro momento de existência, ela já era cheia de graça. Por quê?
pelos merecimentos futuros de seu filho, ela já era cheia de graça. Muito bem. Deus nos dá sempre a graça e todas as graças para nós nos santificarmos. O que nós podemos fazer de bom é obra da graça de Deus. Eu não posso ter sequer um bom pensamento que me leve para o céu se Deus não me der a graça. Então eu tenho que ter humildade de reconhecer que sem a graça de Deus eu não posso nada. Mas tenho que ter também confiança, sabendo que Deus nunca deixa faltar as graças necessárias para a minha vida, não só espiritual, mas até para a minha vida material, em tudo aquilo que seja necessário para eu alcançar o meu fim último, que é o céu. E Maria, ela recebe as graças e ela corresponde à graça. A graça é sempre um dom gratuito, o nome já diz isso, um dom gratuito de Deus. É um presente de Deus para nós. Se nós podemos fazer as coisas, se podemos trabalhar, se podemos cantar, como cantou bonito o coro, se podemos rezar, se podemos vir para a igreja, enfim, tudo que nós podemos fazer, tudo que temos é obra da graça de Deus. Nós temos que agradecer, saber que Deus sempre cuida de nós. Mas, padre, eu rezei tanto e não veio a graça. Esses dias as pessoas estavam me falando, padre, eu rezei, fiquei de madrugada, rezando 4 horas da manhã, e fiz jejuns, e não aconteceu o que eu queria. Quem você pensa que você é? Quem você pensa que Deus é? Um comerciante? Que você chega para Deus e diz, toma, eu já paguei, agora eu quero? Isso é uma mentalidade protestante. Isso é uma mentalidade protestante. De querer de Deus, que Deus nos dê em troca. Então eu vou, Senhor, vou fazer minha novena, mas só tem que me dar o que eu quero. Olha, vou fazer um jejumzinho assim, vou passar sem comer nada, né? Vou ficar fazendo penitência, vou dormir no chão duro, vou tirar meu travesseiro e colocar um pedaço de pau, colocar uma pedra, mas eu quero que o Senhor me dê aquilo que eu estou pedindo. Que é isso? Deus não é um comerciante, um mercador. Ele é Pai. Ele dá aquilo que é necessário para nós, na hora certa, da maneira certa. Ou vocês acham que Deus não tem o controle das coisas? Eu vejo tanta gente desesperada hoje. Para que esse desespero? Não confia em Deus? Acha que Deus não vai dar os meios para a salvação da alma? A gente pode até sofrer um cadinho, levar umas surras de vez em quando, apanhar, né? Passar uns sufocos aí, mas o que é isso em vista do céu? Pergunte aos santos lá no céu. Pergunte a eles. Se vocês tivessem que voltar na terra, e tivessem que sofrer 3 vezes mais aquilo que vocês sofreram, por causa do céu, eles diriam, a gente sofreria até 100 vezes mais. Por quê? Porque aqui no céu valeu a pena. Então isso não é nada. O tempo aqui na terra é curto, passageiro. O que é mais importante? A salvação da alma. A salvação da alma. Os primeiros cristãos eram jogados às feras, eles iam rindo, sorrindo, cheios de alegria. Por quê? Porque era a porta do céu para eles. Porta do céu. Portanto, a graça vem a nós, Deus nos dá aquilo que é necessário e no momento certo. Pode ser que Deus não dê naquele momento, porque não chegou a hora ainda. Continue rezando. Vocês lembram da mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, né? Quantos anos Santa Mônica rezou para Santo Agostinho se converter? Alguém sabe? 30 anos. Vocês imaginem se Santa Mônica fosse uma mulher que vivia o tempo todo na internet, querendo as respostas na hora, que estivesse passando mensagem de WhatsApp e esperasse responder na hora. Ó, já viu aí, já viu, e agora não me responde, né? Imagine se Santa Mônica fosse assim. No primeiro ano de Agostinho, esse filho não se converte, vou parar de rezar, não adianta nada. Ela perseverar. Né? Quando aconteceu o Pentecostes, como é que diz lá o livro dos apóstolos? E os discípulos
perseveraram na oração com Maria, mãe de Jesus. Então, a graça vem, é só esperar o momento certo, entenderam? E o terceiro ponto, aí a gente já encerra, é a alegria de Maria. Quando o anjo chega a Maria e diz: Ave cheia de graça. As traduções mais tradicionais e ao pé da letra, o anjo disse: alegra-te, cheia de graça. A alegria de estar com Jesus. Essa é a nossa alegria. Quando os anjos anunciaram o nascimento do Salvador, o que foi que eles disseram? Eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Quando Jesus estava na última ceia, disse para os discípulos: e a vossa tristeza se converterá em alegria. Quando Jesus ressuscitou, chegou aos apóstolos, e lá os evangelistas dizem, e eles se alegraram vendo o Senhor. Quando desceram a montanha da ascensão, eles desceram cheios de alegria. Até quando Pedro e João foram presos, depois foram soltos e levaram uma surra, os dois, proibindo de se falarem de Jesus, eles levaram uma surra e saíram rindo, cheios de alegria, porque eles tinham sido dignos de sofrer por Jesus. Mas o que é que nos causa tristeza? Só há uma tristeza no mundo, que é o pecado. Só isso. Jesus vem nos trazer alegria, mas o pecado nos traz tristeza, porque com o pecado nós ficamos sem Jesus. O pecado pode até nos prometer uma alegria naquele momento. A gente pula, dança, ri, né? Tem lá os momentos de glória, de vaidade, de prazer, né? Aquela alegria, mas passou aquilo ali, e às vezes dura segundos, vem aquele sentimento de vazio, aquela tristeza, porque o pecado, ele só nos causa tristeza, enquanto a alegria, quem nos traz é Jesus. Por isso o anjo disse para Maria: alegra-te, cheia de graça, alegra-te, você vai ficar com o Filho de Deus feito homem aí em você. E depois Maria leva, e quando chega a visitar Isabel, João Batista exultou de alegria, deu um pulo de alegria no ventre de Isabel. Olha só. Então, 3 coisas nós aprendemos nesse evangelho de hoje. O silêncio de Maria. Então, vamos aprender a fazer silêncio. Cuidado com as palavras. Depois aprendemos também a graça de Maria e vamos confiar mais em Deus, sabendo que a graça dele pode tudo em nós. E a alegria de Maria, vamos aprender de Maria a santidade para que possamos ser verdadeiramente felizes sem o pecado. Que Nossa Senhora da Conceição nos acolha e nos ensine para que sejamos realmente santos, segundo a vontade de nosso Pai que está nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.